Olá pessoal, bem-vindos a mais um novo curso aqui no canal da Universidade da Elétrica. Esse curso que eu venho trazer para vocês é um curso avançado de aterramento. São 5 módulos, na sequência vocês vão ver o primeiro módulo, são 5 módulos de aterramento. E você acessando a nossa plataforma AVA, www.ava.ipt Engenharia, você vai ter acesso ao certificado, à provinha e ao certificado. São 5 módulos que serão postados um a cada dia. Lembrando a vocês que para vocês ao terminarem o curso, querendo obter a certificação, vocês vão pagar o valor de R$50 lá na plataforma AVA, que aqui no descritivo do vídeo vocês podem ver melhor, tá? Então vamos aqui na sequência o nosso módulo inicial. Bom, primeiramente, pergunta-se o seguinte: quais os procedimentos para um projeto de aterramento correto? Primeiro passo, devemos avaliar o tipo do solo. Mas o que eu tenho que avaliar em relação ao tipo do solo? Primeiro, vocês têm que fazer a avaliação, as medições, na verdade, de resistividade do solo. Então, fazer as medições de resistividade daquele terreno. Segundo passo ainda, dentro de avaliar o tipo de solo, estratificar o solo em camadas. Para quê? Para se obter a resistividade do terreno por camadas, né? Porque você vai injetar os eletrodos em uma determinada profundidade e cada camada tem a sua resistividade. Então, estratificar o solo em camadas para obter a resistividade. Essa estratificação, ela pode ser feita manual, feita na mão, né? Porém, demanda muito cálculo e muito tempo. Então, eu vou mostrar aqui uma estratificação feita em software, tá ok? Segundo ponto muito importante no aterramento, uma vez vocês tendo as medições de resistividade, a estratificação do solo, nós temos que avaliar a geometria do aterramento, né? Escolher uma geometria para se obter a menor resistência possível. Obter a melhor geometria. Qual seria a geometria do aterramento? Algumas geometrias, aterramento em anel, aterramento em triângulo, quadrado, etc. E aterramento em linha, né? Então, o que você tem que imaginar é o seguinte: você já tem o terreno estratificado, né, prontinho, com todas as resistividades, você avalia a geometria, obter a melhor geometria possível, menor resistência, e depois você faz uma avaliação dos custos do projeto. Você tem 2 geometrias, por exemplo, que se enquadra no seu projeto de aterramento. Você vai avaliar agora a questão de custo da implementação dessa geometria de aterramento. Se não for possível obter a resistência de projeto, que ela é definida pelo projetista, né? E nem mudar a geometria resolveu o caso, né? Aí, nesse caso, você fará o tratamento químico do solo para diminuir a resistividade. Quando a geometria não se adequa, nenhum tipo de geometria adequa naquela situação de projeto. Aí o projetista deve fazer o tratamento químico do solo, né, que eu já mostrei para vocês na aula A354, na parte 1 e parte 2. Então, aqui tem todos os procedimentos para o projeto adequado de um sistema de aterramento. Bom, agora entrando um pouquinho, para avaliar o tipo de solo, nós vamos fazer a medição da resistividade. A gente utiliza o método de Wiener, né? O método de Wiener, você pode utilizar um terrômetro que faz a medição por esse método. É o método das 4 estacas. Você vai colocar 4 estacas de aterramento, 4 estacas de aterramento, sendo que essas 2 estacas aqui extremas são de corrente e essas 2 estacas no meio de tensão. Você vai fazer uso de um termômetro adequado,
Aí no canal da Universidade da Elétrica, você tem como fazer a medição de aterramento. De resistividade. O espaçamento, sempre que possível, 1 metro, 2 metros, 4, 8 e 16. O instrumento deve estar calibrado, né? O método, sobre o método, esse método utiliza a instalação de 4 estacas, 2 de corrente, que eu mostrei, essas duas extremas aqui são de corrente, essa e essa de corrente, as duas do meio de tensão. O local a qual você vai medir a resistividade, tomem cuidado, ele deve estar distante de áreas sujeitas a interferências, como aterramento do neutro, então você tem que fazer longe do aterramento do neutro, solos com condutores, né? Tubulações metálicas e cercas aterradas. Por quê? Porque quando você fizer a medição de resistividade, o valor vai dar muito baixo. Por quê? Porque você pode ter uma tubulação enterrada no solo, interferência do aterramento do neutro. Então, o terreno deve ser avaliado de tal forma que você faça a medição correta, cujos valores coletados para a estratificação do terreno sejam aqueles valores corretos e medidos nos pontos mais adequados. Bom, coletado a resistividade, você vai estratificar o seu solo em camadas, né? O que seria essas camadas? Cada camada ela tem uma espessura e vai ter uma resistividade. Então, a camada 1, essa camada aqui vai ter uma resistividade, a camada 2 outra, a camada 3 e 4 outra resistividade. Essa estratificação eu comentei, pode ser feita manualmente, mas é inviável em função do tempo e da precisão. O objetivo é você estratificar em até 4 camadas e obter esse gráfico que eu estou mostrando aqui, que é o gráfico onde mostra a resistividade do solo em função da profundidade que você vai estar injetando a sua haste e tudo mais, né? Então aí a gente já tem o solo estratificado em camadas. Eu olha, a primeira camada, por exemplo, a 2,60 metros, a resistividade vale X. A 4 metros, minha resistividade vale Y, né? Então, isso chama-se de estratificação, que pode ser feita manual, mas é inviável em função do tempo e da precisão nos cálculos. Bom, agora eu vou trazer para vocês um projeto exemplo, um projeto de aterramento exemplo em um edifício que já está construído. E eu quero nesse edifício, eu tenho uma área construída e tenho uma área de grama ali, onde eu posso fazer as medições de resistividade. E trago essas medições para vocês. A área construída desse edifício é 19 de largura por 39 de comprimento. O levantamento deve ser realizado fazendo as medições e colocação, né, no software específico para a estratificação. Então, as medições, vamos utilizar o método de Werner, a profundidade. Que profundidade é essa que está aqui? 0,35 centímetros. 0,35 metros, desculpa, 35 centímetros. Não tem um método de Werner, são 4 estacas. As estacas serão cravadas no solo 35 centímetros. A espessura mínima das camadas, vamos trabalhar com 1 metro. E estou usando o MTD 220KE da Megabras. Ele que efetua essas medições. Então, eu tenho as linhas de medições. Nós dividimos o terreno que tem livre, nesse nosso exemplo, em 4 eixos. Fizemos a medição em 1 metro, 2, 4, 8 e 16. E aqui nós temos os valores das resistividades medidas. Sempre nós temos que eliminar aquelas medições cuja distância entre elas, vamos dizer assim, tem um erro superior a 50%. No caso do software específico a ser utilizado, ele já é programado para eliminar, caso exista, 50% das medições que estejam com erro. E aí, pegando os valores medidos em campo e colocando nesse software, ou fazendo manualmente demanda mais tempo e muito cálculo, o software ele estratificou para mim o terreno, né, esse exemplo, em 4 camadas.
Aqui no eixo embaixo, vocês têm a profundidade do terreno de 1 até 10 metros. Vocês olhando aqui, o sinalzinho de mais é o valor medido. A linha azul é o que o software calculou, né? Vocês podem observar que o erro é muito pequeno. Nesse caso, o erro é 0. Né? Então, eu sei, se eu cravar uma haste, por exemplo, a uma distância de 10 metros, eu venho aqui na minha curva, olha, 10 metros. Qual é a resistividade? Está aqui, ó, minha resistividade é 155, por exemplo. Então, isso é a estratificação, né? Onde é gerado o perfil do terreno. Outro lado também, a gente tem aqui as camadas que foram estratificadas de 1 até 4. A primeira camada, a 2,62 metros, a segunda camada, 6,31 e a terceira camada, 14,61. Aqui a gente tem a medida e o valor calculado. O erro é muito pequeno. Olha, né? O erro RMS no final é de 0%. Então, as medições foram feitas de forma adequada, tudo certinho, né? A resistividade medida a 1 metro foi 115, a calculada 115,8 e a 81, a calculada 116,06. Então, perfeito. As condições estão adequadas, as medições foram feitas de forma adequada e correta. Bom, ainda seguindo na estratificação para mostrar para vocês, imagina aqui o solo, né? Essa superfície aqui, o solo, estratifiquei em camadas. Primeira camada, 115,20 a 2,62, a segunda camada, 8,94, terceira, 23, e a partir de 23 metros de profundidade, a resistência ali do terreno será 675,45 ohms, né? Então, veja vocês que a estratificação está feita. Uma vez feita a estratificação, eu sei qual é a resistividade de cada camada e eu posso aplicar num software, né, que vai calcular para mim a resistência e a geometria do aterramento. Então, o primeiro caso que eu vou fazer, nós conhecemos, todo mundo conhece, vocês conhecem a geometria do aterramento em anel em linha, né? A geometria do aterramento em triângulo são 3 hastes cravadas em formato de um triângulo, podendo ou não estarem interligadas com uma cordoalha. Lembrando que essas cordoalhas são cordoalhas de 50 milímetros de cobre nu enterrada no solo. Aqui nós temos a profundidade, 50 centímetros do solo, que deve ser enterrada essa cordoalha. H, aqui, é a profundidade da minha haste. Então, eu tenho haste de aterramento de 2 metros, 2,40 metros, 3 metros, e assim sucessivamente. Então, utilizando os dados de estratificação, das medições de resistividade e estratificação do terreno, nós vamos calcular qual seria a resistência se eu utilizar essas duas geometrias de aterramento em anel e aterramento em linha, 3 hastes em linha. Então, é uma opção de aterramento, é um aterramento, vamos dizer assim, é uma geometria cujo custo é menor. Será que ela vai atender? Mas essa geometria que eu quero, vocês devem obter a menor resistência possível. Como projetista aqui no nosso projeto, eu vou admitir que a resistência de aterramento mínima seja, a máxima seja de 10 ohms. Então, vamos agora calcular para essas duas situações, utilizando a estratificação desse terreno. Bom, aqui está o esperado do projeto, que é uma resistência de 10 ohms. Aqui eu tenho o número de hastes, né, em linha. São 3 hastes em linha com o cabo. Se eu usar 3 hastes em linha com o cabo, nenhuma das situações, olha aqui do lado, L igual a 2 metros. O que é 2 metros? Tamanho da minha haste. 2,40 tamanho da haste, 3 metros. Então, nenhuma das hastes de 2,40 e 3 metros atende utilizando a geometria em linha ou geometria em triângulo. Então, já não me atende no projeto. Vocês vão ver aqui, olha. O software ainda ele consegue calcular e mostrar para mim estratificado. Uma haste só de 2 metros nesse solo daria 55,65 ohms de resistência. Né? Se eu pegar
uma haste de 2,40, 47. De 3 metros, 41,48. Se a gente utiliza triângulo côncavo, nessa situação, haste de 2 metros, resistência 21 ohms. Então, aí eu tenho todas as opções. Em nenhuma delas você consegue a resistência adequada, tá? Aí alguém pode dizer assim, olha, eu quero uma estrutura simples de aterramento, porque não é esse caso. Se é uma estrutura simples, num exemplo desse aqui, o triângulo, aqui você poderia, de repente, quer um aterramento mais simples, uma residência, por exemplo, você vai fazer em linha, pode colocar mais hastes em linha, como eu vou mostrar na sequência. Bom, outra geometria, hastes em linha em quadrado. Vou colocar várias hastes aqui em linha, cujo espaçamento é B, né? O espaçamento mínimo é o comprimento da haste. B aqui é o espaçamento entre as hastes, né? Tá aqui o espaçamento. C vai ser 2 vezes B. Então, eu vou usar, eu tenho essa geometria em linha com mais de 3 hastes e a geometria em quadrado. Qual resistência eu vou obter? Com as estratificações que vocês viram. Aqui a situação do aterramento já melhora. O objetivo traçado aqui pelo projetista é 10 ohms. Nessa condição, onde é que eu consigo 10 ohms? Eu consigo 10 ohms, menos de 10 ohms, por exemplo, 6 hastes em linha. Olha aqui, ó, 6 hastes em linha. Mas hastes de quantos metros de comprimento? Hastes de 3 metros. Tá? Então, avaliando, o software consegue, né, fazer na mão fica muito dispendioso, complicado e impreciso, né? Aqui eu já tenho geometrias que atendem ao objetivo do projetista, que é obter uma resistência de máxima de 10 ohms. Então, aqui, olha, vocês conseguem com mais de 6 hastes em linha, 7 hastes, né? Então, aqui sim, essa geometria já atenderia, né? Olhando aqui já estratificado, se a gente fizer um quadrado, né? 4 hastes em quadrado. Então, imagina, você vai pegar lá no terreno e injetar 4 hastes no vértice do quadrado. Essas hastes são de 2 metros, então um quadrado de 2 por 2 daria uma resistência de 16. Ainda não atenderia. Aonde é que atenderia os 10 ohms? 8 hastes em quadrado. Olha aqui, ó, 9,21. Se eu melhorar a geometria, por exemplo, 16 hastes em linha, olha quanto vai a resistência. 6,071 do meu aterramento. Não é? Então, a situação aqui está variando em função da geometria. Se a gente pegar a geometria em quadrado aqui, vamos analisar as hastes de 2 metros. O que me atende aqui é 8 hastes em quadrado. 8 hastes em quadrado, o espaçamento é 2 metros entre elas, né? Então, você vai ter 2 em cada vértice, né? E as outras 4 demais dividindo os meios, né? Então, você vai ter que o quê? Aumentar, né, a quantidade de hastes e o espaçamento entre elas. Isso vai fechar, né? Essas hastes não estariam conectadas pelo cabo, tá? Então, aqui vocês têm as várias opções, né, de aterramento. Agora, a geometria em anel, né? Na geometria em anel, você enterra as hastes em anel a uma profundidade de 50 centímetros, né? E ela deve ficar 1 metro ao redor das edificações. Esse aterramento, como essa edificação já é construída, né? Quando o aterramento é estrutural, não precisa nada disso. Não precisa você ficar cortando em volta da edificação e colocando anel, não. Se já é estrutural, o anel já é formado pelos baldrames, pelas vigas que estão interligadas. Aqui no nosso exemplo, é uma edificação já construída, então eu vou quebrar em volta da edificação, criar essa malha, onde esses pontinhos aqui são as hastes de aterramento. Profundidade 50 centímetros, quando eu colocar o cabo dentro. Então, olha a condição em anel.
né? Vocês podem observar que a norma 5419 de 2015, ela normatiza que o tipo de aterramento a ser utilizado é o aterramento em anel, porque ele é a melhor geometria, né? Você vai conseguir com ele melhor resistência de aterramento. No entanto, vai depender também do terreno, né? Nesse caso, eu estou apresentando para vocês que nesse terreno, com essa estratificação, vocês podem olhar que o aterramento em anel chega a ter resistência até 2,5 ohms aqui, olha. Né? Com hastes de 2, 2,4 e 3 metros. Viu, pessoal, como é que funciona? Aqui vocês têm já a condição dada estratificada. Se eu fizer um anel com 2 hastes, olha o aterramento. Um anel com 2 hastes. 2,98. Lembrando que essa malha, lembra que a edificação ela é 19 por 39. Essa malha, ela deve ter o comprimento de 20, um pouco mais de 20 por 40, né? Então nós estamos falando, pessoal, no mínimo, a edificação ela é 19, né? Ela é 19 por 39. Aí nós temos que criar uma malha aqui a 1 metro da edificação. Então essa malha seria, você soma 1 metro aqui, 1 metro aqui, aqui eu tenho o resultado dessa malha. Então, se é 1 metro de distância, eu teria meio, eu teria um para cá e um para cá, 39, então seria uma malha de 41 por 20, por exemplo, 21, né? Então, seria, a minha malha seria algo assim, né? Ó, com quantas hastes nesse exemplo? Um anel mais 2 hastes. Então, eu poderia botar uma haste aqui e outra haste aqui. Tá aí um anel. Já me dá uma resistência de 2,98. Ah, mas e se eu usar uma haste, uma configuração em anel com 4 hastes? Seria isso aqui, ó. Para esse terreno, olha quanto que daria a minha resistência para a haste de 2 metros, 2,95. Aqui vocês veem que basta o anel circundando com 2 hastes, já atenderia o suficiente, ok? Então veja que a geometria em anel, ela tem esse ponto positivo, né? Obviamente, para terrenos com resistividades mais elevadas, esses valores de resistência a gente sabe que varia, né? Mas a vantagem é que tem equipotencialização, né? Você tem os aterramentos equipotencializados, as hastes, né? Não criando diferenças de potenciais como existe quando você coloca hastes isoladas. Bom, as conclusões que nós podemos obter. O solo influencia na resistência de aterramento, isso é muito claro. A geometria também influencia no aterramento. O custo está associado à geometria e ele deve ser uma escolha do projetista. Ah, mas a norma pede, 5419, pede. O projetista vai fazer em anel. Mas o detalhe é o seguinte, a geometria em anel se apresenta como melhor solução. Porém, a execução deve ser avaliada. Às vezes não é possível, a edificação já é construída, né? E eu preciso fazer um aterramento, e o aterramento em anel, de repente, tem uma quebradeira muito grande e às vezes fica inviável, não tem como nem fechar o anel. Nem como a norma estabelece, 80% do anel deve ser enterrado no solo, 20% pode ser externo. Então, é uma questão de avaliação do projetista, condições técnicas, né? Porque a norma pede, mas se não for possível, né, não existe essa possibilidade. Então, pessoal, o aterramento é uma coisa complexa. Um aterramento profissional, para vocês obterem os valores da resistividade do solo, em que será instalado o sistema de aterramento, em que vai ser instalado as hastes de aterramento para esse sistema, utilizam-se métodos de prospecção geoelétricos, sendo o mais utilizado pela sua simplicidade e precisão é o método de Wiener.
Esse método do pessoal para medir a resistência, a resistividade, esse método ele utiliza 4 eletrodos, 2 eletrodos de corrente e 2 eletrodos de tensão, que são conectados no solo. A pior situação onde o valor da resistividade será mais alta é durante o período de seca. O solo está muito seco, a resistividade será maior. O método da medição de Werner, você tem aqui um termômetro que é capaz de medir a resistividade pelo método que a gente chama de Werner, ou método das 4 estacas. As estacas no termômetro, elas são posicionadas, ou seja, elas são espaçadas com espaçamento A entre elas. O ponto a ser medido, né, esse ponto mais em negrito, é o ponto onde eu vou fazer a medição da resistividade. A haste deve ser cravada numa profundidade P. Geralmente, quando é possível, a gente crava essa haste entre 20 a 40 centímetros. O espaçamento, eu sugiro vocês fazerem as medições com espaçamento entre 1, 2, 4 e 8 e 16 metros em relação a esse ponto aqui. O aparelho, através de uma fonte interna, ele faz circular a corrente por esses eletrodos externos, C1 e C2. Então, a corrente circula pelo terreno e sai por C2, né? As duas estacas P1 e P2, elas processam internamente as medidas, assim o aparelho indica a leitura da resistência. Uai, mas você está falando que nós estamos medindo a resistividade? Sim, temos que, depois da medição do valor que vai ser dado, você vai setar o seu instrumento na posição Rho, como eu vou mostrar, que é a resistividade, só que naquela posição ele vai medir para você a resistência do terreno para os diversos espaçamentos. Depois, vocês vão ver logo a seguir que nós vamos aplicar a equação de Palmer, né, para poder calcular a resistividade do terreno. Bom, o método de Werner, ele considera que praticamente 58% da distribuição da corrente que passa entre as hastes externas, são essas hastes de corrente, onde são injetada corrente no solo, ocorre em uma profundidade igual ao espaçamento A. Ou seja, quando eu coloco as hastes com um espaçamento de 1 metro, e quando eu meço a resistência, eu estou medindo a resistência e vou calcular a resistividade para uma profundidade média, né? Uma profundidade para uma resistividade média a uma profundidade de 1 metro. Nesse cenário, para efeito do método de Werner, considera que o valor da resistência lida pelo aparelho, essa resistência, ela é relativa à profundidade A, ou seja, quando nós espaçamos 1 metro, o valor que vai ser lido, ele lê a resistência a uma profundidade de 1 metro. Se eu espaço 2, eu vou ler a resistência a uma profundidade de 2 metros. Então, o aparelho, o termômetro, ele injeta a corrente, essa corrente, 58% dessa corrente, distribui pelas hastes na profundidade igual ao espaçamento. Porém, o valor que nós vamos medir, eu tenho aqui até mostrando uma foto para vocês, do termômetro MTD 20kWe, ele é um termômetro da Megabras. Ele mede a resistividade, ele tem um método de Werner, das 4 estacas. Quando você posiciona ele
na resistividade, o valor lido vai ser o valor da resistência, cuja profundidade é o espaçamento A. Então, nós aplicamos a fórmula de Palmer. Eu utilizo a forma mais completa de Palmer, onde ρ vai ser 4π vezes A, onde A é o espaçamento entre as estacas, R é o valor medido pelo instrumento, dividido por 1 mais 2 vezes o espaçamento, dividido pela raiz quadrada do espaçamento ao quadrado, mais 2π. O que é P? P é a profundidade da estaca que vai ser cravada no solo. Geralmente, sempre quando é possível, entre 20 e 40. Eu, geralmente, cravo ela 40 centímetros do solo. Menos 2A dividido por 2A ao quadrado, mais 2π ao quadrado, onde P é a profundidade que você vai cravar a sua estaca. E A é o espaçamento, correto? Aí, dessa forma, você tem o valor lido, aí você calcula qual a sua resistividade. Quando o espaçamento é maior do que 20 vezes a profundidade da estaca que é cravada, você pode usar essa fórmula simplificada. Eu já uso direto a forma completa, né? Onde A, relembrando, é o espaçamento entre as hastes, R é o valor lido em ohms aqui, né? E P é a profundidade que você vai cravar a sua haste. Bom, mas quantos pontos do terreno? Geralmente, né, terrenos até 10.000 metros quadrados, a gente escolhe entre 4 e 5 pontos no terreno. Então, esse é o terreno onde vai ser feito o aterramento. Então, eu divido esse terreno, ele tem B aqui de comprimento e A de largura. Então, eu escolhi 4 pontos, né? Eu vou fazer, no mínimo, 2 medições por ponto. Então, veja aqui, eu vou fazer uma medição. Quando eu falo uma medição, eu vou fazer um conjunto de medições, com espaçamento 1, 2, 4, 8 e 16 metros das estacas. Então, eu faço essa medição nesse sentido e depois essa medição nesse sentido. Ou seja, eu faço uma medição cruzada com um ângulo de 30 graus entre as medições. Então, eu faço isso para os 4 pontos. Aí você pega seu terreno, faz a divisão, escolhe ali, sempre que possível, 4 pontos. Se não for possível de fazer o espaçamento 1, 2, 4, 8 e 16, você reduz esse espaçamento, porque ele vai estar associado, obviamente, ao tamanho do terreno. Ok? Então, eu vou fazer 2 medições nesse sentido e 2 medições, né? Na verdade, eu vou fazer 2 medições em cada ponto, assim e assim, com um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho um exemplo daqueles 4 pontos, onde eu fiz uma medição de resistividade. E aí, o que vocês fazem? O espaçamento, eu fiz o espaçamento 1, 2, 4, 8 e 16. E aqui eu tenho o valor lido nos pontos, né? Então, eu tenho 15, para 1 metro, eu tenho 15, 14, 18 e 32, 14. Aí eu aplico aquela fórmula de Palmer e vou encontrar o valor, aqui o valor R medido e aqui o valor calculado da resistividade, pessoal. Então, veja que para o espaçamento de 1 metro eu achei 115, 112, 140, 111. O que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a média por cada espaçamento de cada ponto. Olha, eu faço a média desse, a média desse, a média desse, a média desse e desse. Porém, ao fazer essa média, eu vou calcular na metodologia qual é o desvio relativo. Como que eu calculo o desvio relativo? Está aqui embaixo. O desvio relativo vai ser a minha média, então vou pegar a média dessas medições, dessa e dessa, está aqui a média, né? O desvio relativo vai ser o módulo da média menos a medição naquele ponto. Então, eu vou pegar, por exemplo, 120,16 menos 115,41 dividido por 120,16 vezes 100. Eu tenho o desvio padrão. O desvio relativo, desculpa. Se o desvio relativo for maior ou igual a 50%, nós devemos eliminar aquela medição e recalcular a média.
ok? No meu desvio padrão, eu não tive nenhum maior ou igual a 50%. Portanto, todas as minhas médias, né, são válidas. Por exemplo, só para exemplificar, vamos admitir que esse ponto aqui, que deu 34 de desvio, tivesse dado 60, como que eu teria que fazer? Eu teria que eliminar essa medição e fazer a média com essas 3 medições. Essa é a metodologia adequada para fazer as medições de resistividade. Bom, agora vamos à interpretação desses resultados. Veja vocês que o método de Wiener, ele mede a resistência em 58%. Essa resistência medida é a profundidade do espaçamento. Então, para um espaçamento de 1 metro, 2, 4, 8 e 16, eu tive essas médias de resistividade. A resistividade média de 120,16 ohms vezes metro para uma profundidade de 1 metro. Então, eu posso dizer assim, na média, a uma profundidade de 1 metro, a minha resistividade média é 120,16 ohms por metro. Por exemplo, a 4 metros do terreno medido, a resistividade média é 134,73. Aí vamos imaginar o seguinte, que eu vou cravar uma haste a 4 metros de profundidade. Qual é a resistividade que eu vou utilizar? 134,73. Ah, mas eu vou cravar uma haste entre 2 e 4, uma haste de 2,70 m. Você pode, né? Depois eu vou explicar que tem outra forma da gente melhorar essa resistividade, né? Calculando a estratificação do terreno. Entre 2 e 4, a gente faz uma média. Aí você tem a resistividade média, né, entre as profundidades de 2 e 4 metros. Né? Para maior detalhe e precisão, a gente pode fazer o que a gente chama de estratificação do solo. Eu vou fazer isso para vocês em uma outra aula, mas isso aqui já é de grande valia, que é a partir daqui que nós conseguimos, né, fazer os projetos de aterramento. A estratificação do solo consiste em utilizar modelos matemáticos que vai nos permitir estratificar, em função da profundidade do solo, as diversas resistividades que nós temos à medida que a profundidade vai descendo. Né? Porque anteriormente eu calculei a média da profundidade da resistividade a 1 metro. Só que eu tenho como estratificar o solo e aumentar a precisão da resistividade naquele ponto. Então, para vocês profissionais, dizemos o seguinte, que calcular a resistividade já é de bom tamanho. Dá para fazer um bom aterramento com uma precisão adequada. Agora, para melhorar essa precisão, você pode melhorar bastante a precisão, faz-se a estratificação do solo, que eu vou fazer em outra aula para vocês. É um modelo um pouco mais complexo que envolve métodos matemáticos. Pessoal, então assim a gente encerra essa aula. Eu utilizei um livro, que é o livro de aterramento elétrico do Geraldo Kinderman e Jorge Mário, de 1995. Eu tenho a segunda edição desse livro. Esse livro é muito bom para sistema de aterramento em todos os modelos matemáticos. Ok, pessoal? Então, numa próxima aula, eu vou fazer a estratificação do solo para vocês. Ok? Então, pessoal, divulguem essa aula e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou fazer um experimento que vai mostrar para vocês que o aterramento estrutural é a melhor opção. O aterramento estrutural, ele vem sendo utilizado e estudado desde 1925 na Alemanha pelas concessionárias de energia. E no ano de 1960, na Alemanha, começou a utilizar o aterramento estrutural.
O que eu tenho aí de componente diferente do aterramento convencional? É que nós temos o concreto embutido nas fundações. O concreto ele é poroso, ele mantém a umidade, ele retém a umidade, e as ferragens embutidas no concreto, segundo as concessionárias de energia da Alemanha, o concreto ele tem uma resistividade que varia entre 120 e 500 ohms vezes metro, ou seja, um elemento excelente para conduzir as correntes de descargas e as correntes de falta. Então veja bem, o que eu estou falando está em estudo desde 1925 e adotado pelas concessionárias alemãs em 1960. O que eu vou mostrar para vocês um experimento de uma fundação desse tipo aqui, cravada no solo, e uma haste de aterramento cravada no solo. Experimento doloroso de fazer, né? Porque eu tive que cavar um buraco, fazer concreto, né? Mas o aterramento estrutural ele é a melhor opção e nós devemos implementar. Veja aí o vídeo na sequência que vai estar rodando, mostrando esse experimento que confirma que o aterramento estrutural é a melhor opção a ser utilizada. Bem com vocês, mais uma vez, eu aqui defendendo o aterramento estrutural, que é o uso das fundações, e reforçando para vocês esse uso. As fundações, né, junto embutida no concreto, elas permanecem sempre úmidas no solo. A massa de concreto ela apresenta uma resistividade muito semelhante à de um solo de resistividade média e baixa. O que eu posso dizer para vocês? Posso dizer que o concreto tem baixa resistividade perante ao solo que nós temos aí para fazer os nossos aterramentos não naturais. Então, o melhor método ainda de se utilizar o aterramento é o aterramento estrutural. A prática americana, eles atribuem ao concreto das fundações uma resistividade em torno de 30 ohms vezes metro. Já na prática alemã, que nós aqui no Brasil adotamos, essa prática alemã, ela adota, no entanto, ela adota valores entre 120 a 500 ohms vezes metro. Imagina vocês fazerem um aterramento considerando a máxima resistividade das fundações, que é do concreto, 500 ohms vezes metro. Gente, é um solo espetacular trabalhar com o concreto em 500 ohms vezes metro. O concreto, ele é tido como um elemento suficientemente condutor no aterramento, porque ele tem a sua porosidade, né? Ele retém a umidade. Então, gente, sempre adotem um aterramento estrutural. Vocês estão vendo aqui, né, o baldrame de uma fundação, aqui o bloco e aqui o coroamento, né, e a estaca que nascem aqui. Por que que eu sempre falo isso? Vocês fazerem um projeto com aterramento estrutural, você vai trabalhar com a resistividade do concreto, que está embutida no solo, que está em torno de quanto? 500 ohms vezes metros, se a gente utilizar a prática alemã. Agora, eu fiz um experimento, quero que vocês observem bem esse experimento. Eu peguei uma haste de aterramento de cobre de 5/8 de polegada, cravei num terreno na minha residência aqui e fiz uma armaçãozinha muito pequena, de 1,5 m também, e fiz uma massa de concreto e coloquei. E depois eu medi a resistência de aterramento para que vocês possam observar que realmente o aterramento estrutural, eu venho insistindo, é o aterramento mais adequado. Veja na sequência, prestem bastante atenção. Aterramento estrutural é a melhor opção. Nós cravamos uma haste de cobre de 1,5 m no solo para comparar, né, com uma brocazinha que nós fizemos. Vocês podem estar vendo aí no vídeo. Ela tem essa broca 23 centímetros e 1,5 m.
e nós vamos comparar a medição do aterramento de uma haste pura, cravada, de 1,5 m e vamos comparar com uma broca, usando as fundações de 1,5 m. Aí vocês podem ver a medição que nós vamos iniciar. Ativo. Essa curva em azul representa a resistência do aterramento medida utilizando, né, a armadura de concreto. E aqui, em cor vermelha, aqui mais claro, representa o aterramento com a haste de 1,5 m. Então, aqui eu tenho o aterramento natural e aqui em cima o aterramento não natural. Então, a diferença é muito visível. Então, eu quis fazer isso na prática para vocês, a hora que não foi fácil, né, montar toda a estrutura, né, para mostrar para vocês, sempre façam uso das armaduras de concreto como sistema de aterramento.